O exame físico do sistema auditivo consiste na inspeção, palpação e otoscopia. Neste exame, é possível identificar estruturas do ouvido externo, que engloba o pavilhão auditivo, orelha e o canal auditivo, e faz fronteira com o ouvido médio através do tímpano. Através da otoscopia, podemos identificar o tímpano e as estruturas do ouvido médio, que contém a cadeia ossicular, composta por martelo, em contato com a membrana timpânica, bigorna e estribo, em contato com a cóclea, componente do ouvido interno, através da janela oval. Para o exame, o paciente deve estar sentado em uma cadeira com altura adequada ao exame. Em primeiro lugar, procedemos à inspeção através da observação direta do pavilhão auditivo, a orelha propriamente dita. A orelha possui várias depressões e elevações, sendo a concha a sua depressão mais profunda. A margem elevada da orelha é a hélice. Observamos também a antihélice, o lóbulo, composto por tecido fibroso, gordura e vasos sanguíneos, e o tragus, que é uma formação superposta à abertura do meato acústico externo. A inspeção da orelha permite reconhecer os processos inflamatórios e neoplásicos do pavilhão auricular, bem como as malformações congênitas da orelha, a presença de cistos, fístulas, corpos estranhos, rolhas de cera e pólipos no meato acústico externo, etc. Em seguida, deve ser realizada a palpação. Esse exame fornece elementos de valor diagnóstico, pois comprova pontos dolorosos, a pressão da mastoide, das mastoidites agudas ou da borda posterior da apófise mastoide nos processos de tromboflebite do seio lateral, assim como do pavilhão auricular nas otites externas agudas. Pode revelar ainda a presença de reações linfonodais periauriculares nos processos supurativos do ouvido externo. Em seguida, procedemos à otoscopia. A otoscopia consiste no exame direto do conduto auditivo e da membrana do tímpano, com o uso de aparelho denominado otoscópio. É um dos principais métodos para diagnóstico de patologias do complexo ouvido-garganta. Antes do exame, o examinador deve escolher um espéculo de tamanho adequado, dependendo do tamanho do meato auditivo do paciente, e então acoplá-lo à fonte luminosa do otoscópio. O espéculo deve ser o maior possível, contanto que caiba confortavelmente no meato auditivo. Assim, possibilitará a melhor visualização. O examinador, então, deve, com a sua mão dominante, tracionar o pavilhão auricular do paciente para cima e para trás, buscando retificar as sinuosidades do canal auditivo e, assim, facilitar a introdução do otoscópio. Em crianças, a tração deve ser realizada para baixo e para trás. Em seguida, a ponta do espéculo é gentilmente introduzida no canal auditivo. A introdução do espéculo deve ser cuidadosa, pois o conduto auditivo é ricamente inervado. Devemos inspecionar o canal auditivo, observando a presença de edema ou sinais inflamatórios. Se na primeira visualização o canal apresentar rolha ceruminosa, escamação do epitélio ou exudatos, deve-se realizar previamente uma limpeza para possibilitar a visualização da membrana timpânica. Em seguida, visualizaremos a membrana timpânica, que se localiza no fundo do meato acústico externo. Devemos avaliar sua integridade, transparência, coloração, contorno e posição. Em condições fisiológicas, é uma membrana cônica, semitransparente, de cor cinza pálida ou perolada, e está posicionada obliquamente na extremidade medial do conduto auditivo. Sua concavidade é dirigida para o canal e inclinada. O tímpano patológico pode perder sua transparência e tornar-se opaco, eritematoso, ter perda de sua integridade, perfuração ou estar retraído. Em seguida, identificam-se as estruturas do ouvido interno, que podem ser visualizadas por transparência através da membrana. O cabo do martelo, o manúbrio, é o principal ponto de referência observado.
Ele é visível através da membrana timpânica em seu centro e se posiciona em direção oblíqua, de cima para baixo e de anterior para posterior. A posição do cabo do martelo permite diferenciar as membranas timpânicas esquerda e direita. Da porção superior do martelo originam-se duas pequenas pregas ou saliências, uma anterior e outra posterior. São as pregas tímpano-maleares, anterior e posterior, acima das quais se encontra a parte flácida da membrana timpânica, que é uma camada esparsamente fibrosa e que é mais facilmente tracionada por diferentes pressões. Na porção inferior da membrana timpânica, há uma camada média fibrosa, a porção tensa, ocupando 4/5 da membrana. A extremidade inferior do cabo do martelo consiste no umbigo da membrana timpânica. Posterior ao cabo do martelo, ainda pode-se visualizar o ramo longo da bigorna, o ciclo da cadeia do ouvido médio. Em volta da circunferência da membrana timpânica, tem-se o ânulo fibroso, que é incompleto na parte superior, acima das pregas maleares anterior e posterior. Para facilitar a descrição da localização das lesões da membrana timpânica, esta é dividida em 4 quadrantes: posterior superior, anterior superior, posterior inferior e anterior inferior, por meio de 2 linhas que se cruzam em ângulos retos, uma delas passando pelo eixo do cabo do martelo e a outra pelo umbigo da membrana timpânica. Drenagens de ouvido devem ser realizadas no quadrante anterior inferior, evitando-se as estruturas importantes. Na otoscopia, verifica-se a presença do cone luminoso, devido à reflexão dos raios luminosos do otoscópio. Este triângulo luminoso geralmente está no quadrante anterior inferior e é visível devido à obliquidade da membrana e também devido ao fato de a membrana timpânica ser brilhante. Sua localização pode ser variável. Ao final do procedimento, deve-se desacoplar o espéculo da fonte de luz e encaminhá-lo para a devida higienização.